Olha, com muita alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui na TV Grande Dourados. Este programa que é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. E é sempre uma alegria chegar até você com a Palavra de Deus. Como é bom proclamar a Palavra de Deus. O profeta Miqueias disse de um tempo que as pessoas correriam de sol a sol, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, procurando pela Palavra de Deus e não encontraria, que o homem teria fome, mas não de pão, sede, mas não de água, mas de ouvir a Palavra de Deus. Então, aproveite esse tempo que você ainda tem para ouvir a Palavra de Deus. Isso pode custar caro um dia, ou seja, não temos onde ouvir a Palavra de Deus. Se bem que a Palavra de Deus está aí, mas está pouco pregada, muito humanismo e pouca pregação das Escrituras, da Palavra de Deus. Então vamos aproveitar bem o nosso tempo aqui, tá bom? E eu quero também lembrar você que está chegando o dia do nosso culto dos 500 anos da Reforma. Dia 21 de outubro, às 19 horas, no Parque de Exposição aqui de Dourados, nós vamos ter um grande evento, o culto dos 500 anos da Reforma. Estamos preparando com muito carinho para receber você e a sua família lá. Você é nosso convidado, espero encontrá-lo ali no culto dos 500 anos da Reforma, dia 21 de outubro, tá bom? Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já para proclamarmos a mensagem da cruz de Cristo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós vamos ler uma porção da Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Como está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua sabedoria própria, aprouve a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Tanto o judeu pede o sinal, quanto os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos,
pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha, esse texto é desafiador para nós, e em várias partes, em várias questões, este texto é extremamente desafiador para nós. Paulo está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja confusa, uns irmãos que achavam mais espirituais do que os outros, mais sábios do que os outros, mais entendidos do que os outros, irmãos que se dividiam entre si para debates, discussões, e uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cefas, que é Pedro, e outros diziam eu sou de Cristo. Pelo menos 4 grupos estavam dentro daquela igreja, cada um dizendo que era de uma coisa e outra, e cada um querendo saber qual dos grupos era mais sábio do que o outro, qual era mais entendido do que o outro, qual dominava mais o conhecimento secreto do que o outro. Sempre foi uma preocupação, um debate desnecessário, esse debate de saber quem é mais inteligente, quem domina o conhecimento oculto. Então Paulo escreve estas palavras exatamente para dizer o seguinte: o importante não é o oculto, o importante é o que foi revelado. Hoje em dia nós vivemos também um tempo muito assim, as pessoas estão atrás de misticismo, de ocultismo, de conhecimentos escondidos, que só A ou B domina. O espírito das seitas toma conta do coração do nosso povo, o espírito do engano, e querem as coisas escondidas, as coisas ocultas, profundas. E quando nós não somos chamados para querer esmiuçar as coisas ocultas, profundas, mistérios, nós fomos chamados para proclamar uma palavra que foi revelada. Então, enquanto alguns correm atrás das coisas ocultas, as coisas reveladas estão ficando para trás. E Paulo está chamando a atenção desta igreja não para as coisas ocultas, mas para as coisas reveladas. Eu também quero chamar a sua atenção aqui, não para as coisas ocultas, para misticismos, mas para as coisas reveladas. Até porque Deuteronômio 29, a palavra de Deus nos diz que as coisas escondidas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Devemos ensinar a eles as coisas reveladas. Então Paulo está dizendo isto aqui. Não estou aqui para falar de sabedoria escondida, oculta, de um misticismo qualquer, mas eu estou aqui para falar das coisas reveladas, daquelas que eu posso testemunhá-las, daquelas que eu posso testificá-las diante dos seus ouvidos. E ele então vai dizer o seguinte: olha, essas coisas reveladas, Paulo chama aqui de a palavra da cruz, e ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz, a mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? Quando nós falamos da cruz, todo mundo sabe que estamos falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu numa cruz e fez um sacrifício vicário no seu lugar e no meu lugar. E quando nós vamos pregar a palavra de Deus, nós vamos pregar a palavra da cruz, ou seja, do Cristo crucificado, do Filho de Deus, que morreu numa cruz para salvar pecadores
como você e eu. Então nós vamos falar aqui da palavra da cruz. É uma palavra que é vergonhosa, muito simples. As pessoas desprezam a palavra da cruz porque acham muito simples, acham muito sem expressão, muito fracasso, parece pouca vitória. Cruz, morte, sacrifício, não são palavras muito boas de ouvir, não são palavras que os nossos contemporâneos estão dispostos nos seus corações de ouvir. E nem os de Paulo. Ele tem que dizer aqui, olha, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que não creem em Jesus Cristo como seu Salvador, para aqueles que estão se perdendo nas trevas e nas perdições eternas. Então a palavra da cruz não atrai muito aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é a manifestação do poder de Deus. Nós não temos outro evangelho a pregar e nós não precisamos de convencer ninguém do evangelho. Convencer o coração do homem do evangelho e aplicar no coração do homem a obra redentora de Jesus Cristo é um trabalho do Espírito Santo, não é nosso, do pregador. O pregador cabe pregar, anunciar, comunicar, avisar os ouvintes de que a palavra da cruz só é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que são salvos, ela é a manifestação do poder de Deus. Foi na cruz que manifestou o poder de Deus a nosso favor, para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar uma nova vida. E foi na cruz que Jesus levou sobre si os nossos pecados para nos dar uma nova vida. Foi na cruz que Deus derramou a sua ira e a sua justiça sobre o seu Filho. E é na cruz que agora nós recebemos a justiça de Cristo sobre nós. Não a justiça nossa, conquistada ali em boas obras, mas a justiça de Cristo. Não é uma justiça que Deus cobra de nós, é uma justiça que Deus nos oferece na pessoa de Jesus Cristo. É na cruz. É por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, certamente, com toda certeza, a palavra da cruz, por causa da vergonha da cruz, da maldição da cruz, do sacrifício da cruz, da tortura da cruz, a palavra da cruz, ela é indesejável aos olhos daqueles que se perdem, mas aos ouvidos daqueles que são salvos, a palavra da cruz é maravilhosa. Eu amo a mensagem da cruz, diz o hino que nós cantamos. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. É por isso que para nós que somos salvos, a cruz é a alegria, a cruz é a manifestação do poder de Deus, a cruz é onde nós fomos tratados por Deus, a cruz é onde os nossos pecados foram perdoados, a cruz é onde Deus descarregou a ira dele sobre o seu Filho, que teria que ser descarregada sobre nós. A mensagem da cruz, ela é maravilhosa para aqueles que creem e confessam a Jesus Cristo como seu Salvador. E Paulo então começa agora a descrever a mensagem que emana da cruz de Cristo, a mensagem que vem da cruz de Cristo. Ele diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Pela cruz, a mensagem da cruz, ela é tão contraditória que as pessoas não entendem. De vez em quando a gente vê alguma pessoa escrevendo, igual esses dias escreveram na revista Veja,
às vezes em jornais, às vezes em sites, a respeito da fé evangélica, e malham a fé evangélica, falam mal, tentam destruir no coração da sociedade os preceitos do Evangelho. É porque a palavra da cruz é loucura para essas pessoas. Eles não veem a sabedoria da cruz, eles não veem a sabedoria de Deus manifestada naquela cruz para resgatar todo aquele que nele crê, não consegue entender. Então, é na cruz que a sabedoria dos sábios é destruída, é na cruz que a inteligência dos instruídos é aniquilada por causa do mistério da cruz que é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então a cruz, ela é contraditória, ela é alegria para os que encontraram salvação em Cristo, ela é murmuração, ignomínia, vergonha, ela é indesejável, a verdade é esta, para aqueles que não são salvos, mas para aqueles que são salvos, ela é a manifestação do poder de Deus, a sabedoria de Deus se revela ali, o amor de Deus se revela ali, a grandeza de Deus se revela ali, a compaixão e a misericórdia de Deus se revela ali. É por isso que a cruz é esta contradição, ela é satisfatória e motivo de grande alegria para os que são salvos e motivo de desprezo para aqueles que se perdem, não conseguem entender a sabedoria da cruz. Os sábios ficam confusos diante da cruz. Os instruídos, os inteligentes, se tornam aniquilados, nulos diante da cruz, porque não conseguem compreender apenas pela sabedoria humana a mensagem da cruz, o mistério da cruz que é revelado na palavra de Deus, que é revelado na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Paulo pergunta aqui: onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A cruz, ela dá um nó na cabeça do sábio, ela torna louca a sabedoria do mundo e torna poder de Deus a manifestação e o sacrifício que foi feito por Cristo naquela cruz. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos para completar esta mensagem da loucura da cruz e da sabedoria da cruz. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507.
Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, nós vamos dar sequência aqui à mensagem da cruz, porque ela é loucura para os que se perdem e ela é a manifestação da sabedoria de Deus para salvar pecadores sem nenhum mérito, sem nenhum merecimento. Deus salva pecadores, como aquele ladrão da cruz que foi crucificado ao lado de Cristo. Ele foi salvo não na cruz dele, mas na cruz de Cristo. E é dessa cruz que eu estou falando. Continuando aqui o texto e a leitura do texto, Paulo diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Como Deus tornou sábia, louca a sabedoria deste mundo, então aprouve a Deus que na sabedoria dele, uma sabedoria que o mundo não conheceu, com a sua própria sabedoria, o inquiridor desse século, pode ser um filósofo, um cientista, que está estudando a natureza, a criação, estudando o comportamento do homem, a sociologia, a psicologia, estudando o homem, de onde veio esse ser misterioso. O homem é um ser complexo, porque ao mesmo tempo que ele é razão, ele é emoção, ao mesmo tempo que ele é carne e carnal, ele é espiritual, ao mesmo tempo que ele é peregrino, temporal, ele é eterno. O homem é um ser complexo, que só consegue entender a si mesmo quando ele volta os seus olhos para o Criador, quando ele entende que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, um ser complexo mesmo, porque tem um pouco de terra e um pouco de céu, um pouco de temporal e um pouco de eternidade. Então, a sabedoria do homem, o inquiridor desse século, está aí batendo cabeça, tentando descobrir alguma coisa. Uma hora acha que o homem veio do macaco, outra do ameba, outra hora de um outro elemento, de uma outra célula, enfim. Esse ser complexo é o homem, que diz aqui Paulo que é o inquiridor desse século também. O homem, afastando de Deus, ele quer descobrir as coisas por si mesmo, desvinculado de Deus. Mas você só vai compreender a você mesmo e compreender este mundo e compreender o tempo e compreender a eternidade quando os seus olhos se voltarem para Deus. Alguém diz que o homem jamais encontrará satisfação plena para a sua alma enquanto ele não descobrir que as suas raízes se encontram na eternidade, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, na sabedoria de Deus, o homem não pôde conhecer a sabedoria de Deus pela sua própria sabedoria, apenas como um inquiridor desse século. Por isso que diz aqui o texto que aprouve a Deus, coube a providência de Deus, coube a iniciativa, um ato da providência de Deus, salvar os que creem pela loucura da pregação. Enquanto eu prego aqui, se você crer em Cristo como seu Salvador, a sua alma encontrará salvação e vida eterna. É a loucura da pregação, porque eu prego de cá, você crê de lá e o Espírito Santo opera eficazmente no seu coração a obra redentiva de Deus, a obra de salvação de Deus no coração do homem. Aprouve a Deus
usar como ferramenta a pregação do Evangelho para despertar a fé no coração do homem, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Paulo diz assim, é pela pregação, ouvindo a palavra de Deus, que o Espírito Santo aplica a palavra de Deus ao coração do homem, para que ele arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu Salvador e encontre a salvação e a vida eterna. Porque tantos judeus pedem sinais, já nos dias de Paulo, os judeus pediam sinais no ministério de Jesus, mostra-nos algum sinal de que tu és o Cristo. E Jesus diz, já mostrei, mas vocês não creem. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam a sabedoria. Então, Cristo é apresentado na pregação, mas os judeus desprezam a pregação e querem um sinal do céu. Os gregos desprezam a pregação do Evangelho, onde Cristo é apresentado, e querem buscar a salvação da sua alma na própria sabedoria grega, na própria filosofia. Paulo está usando o termo aqui para descrever a filosofia, a palavra filosofia, philos e sofia, a palavra sofia é sabedoria e philos é amizade, amigo. Então o filósofo é o amigo do saber. Então os gregos buscavam sabedoria, a intimidade com a sabedoria, pensando que iam ser salvos pelo conhecimento profundo que haveriam de adquirir. Mas Paulo está dizendo assim, nem sinal para judeu, nem a sabedoria dos gregos, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Querido, o Cristo crucificado continua sendo escândalo para uns e loucura para outros. Quando nós falamos que o Cristo crucificado e ressuscitado é onde as pessoas encontram salvação para a sua vida, para uns parece escândalo, para outros parece loucura. Os judeus viam isso como escândalo, os gentios como loucura, mas Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado. E para aqueles que o Espírito Santo chama, os eleitos de Deus, que são chamados em santa vocação para congregarem na família da fé, para fazer parte do povo de Deus, são chamados pelo Espírito Santo. Então Paulo diz, aqueles que são chamados por Deus, pela obra poderosa do Espírito Santo no coração, sejam judeus, sejam gentios, nós pregamos a Cristo, somente a Cristo. Nada mais senão Cristo você precisa para a sua salvação. E Paulo diz, Cristo, ele é tanto o poder de Deus, como ele é a sabedoria de Deus. Em Cristo todas as coisas estão presentes, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por isto que aprouve a Deus salvar aos que creem, pela loucura da pregação, porque a boa pregação, ela apresenta Cristo, ela não apresenta autoajuda. Você não precisa de autoajuda, você precisa da ajuda do alto. Quando é que você vai encontrar força em você mesmo para vencer todas as etapas desta vida? Você precisa da ajuda de Deus, da ajuda do alto. Então Paulo apresenta Cristo para você. Cristo é o poder de Deus para salvar a sua alma, te resgatar do pecado, da maldição eterna, te resgatar de qualquer que seja a sua superstição, de qualquer que seja a sua crendice popular, de te resgatar até de você mesmo, que tem pessoas que creem nele mesmo para a salvação. Cristo, ele tem poder para resgatar a sua alma
das profundezas do inferno para o reino do Filho do seu amor, para fazer parte da família da fé. E diz aqui também Paulo que Cristo é a sabedoria de Deus. É Ele que vai dar sabedoria à sua alma. O profeta Isaías diz que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é onde toda a sabedoria está agregada. Quando você lê Provérbios, por exemplo, Provérbios fala da sabedoria que grita nas praças, que clama no alto do morro. Quem é sábio que venha, e o instruído venha buscar sabedoria. A sabedoria de Provérbios é Cristo, a sabedoria encarnada. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Portanto, se você quer ter um coração sábio, você precisa de ter Jesus Cristo habitando no seu coração, fazendo morada no seu coração. É Ele que te dá sabedoria. Nele habita toda a plenitude de todas as coisas, inclusive a plenitude da sabedoria. Se você é sábio, você anda com Cristo. Se você não anda com Cristo, você não tem sabedoria na sua alma. Jesus é a plenitude da sabedoria. Nele todas as coisas encontram a plenitude. E Paulo então diz assim: porque a loucura de Deus, os homens acham as coisas de Deus loucas. Então, escuta esta: a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha que coisa interessante. A loucura de Deus. Muitas pessoas, quando Deus é apresentado a ele, os seus planos, os seus propósitos, acham isso a maior loucura. Então presta atenção nisso. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E não é de um homem em particular, é o conjunto da obra. Quando você soma todos os intelectos do presente, do passado e do futuro, quando você soma toda a sabedoria do homem acumulada ao longo desses milênios, a loucura de Deus ainda é mais sábia do que toda a sabedoria do homem. E o poder de Deus é mais forte do que os homens. A fraqueza de Deus, ela é mais forte do que os homens. Então, preste atenção nisso, porque você precisa de Deus. A sua alma tem sede de Deus. Então, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Nós não estamos aqui para falar para você de coisas ocultas. Nós estamos aqui falando para você de coisas reveladas. Está na Bíblia, no capítulo 1 de Coríntios, a partir do versículo 18. As coisas reveladas são para o nosso bem, são para a nossa instrução, são para produzir no nosso coração vida, harmonia e paz, mas acima de tudo, salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos para um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar.
Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 34270379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia, a sua presença aqui conosco. Leia a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai iluminar a sua alma para você compreender a palavra de Deus. Se precisar de ajuda, estaremos aqui à disposição para ajudá-lo. Se precisar de uma Bíblia para ler, também temos Bíblia para te doar. Pode passar na igreja que nós vamos te dar uma Bíblia. Pode falar lá com a secretária da igreja: olha, o pastor falou que para eu passar aqui para ganhar uma Bíblia, que ela vai te dar uma Bíblia, tá bom? Será um prazer dar uma Bíblia para você ler com a sua família, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado por Tua graça e pela loucura da pregação, onde o Senhor tem salvado muitas vidas, porque o Evangelho é o poder do Senhor, que quebra todos os sofismas, que despedaça o coração duro e dá uma nova vida, uma nova direção, dá, ó Deus, salvação e vida eterna. Muito obrigado pela Tua graça que opera eficazmente no coração daqueles que ouvem a Tua palavra. Dá-nos sabedoria para proclamá-la no poder do Teu Santo Espírito, para que aqueles que ouçam possam saber que estão ouvindo de fato e de verdade a palavra do Senhor, as sãs doutrinas, a verdade, porque o Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abençoa a vida daqueles que nos acompanham agora. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação da TV Gran Dourados, a TV da família douradense.